antes e amor em que é luz. Antes de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, mesmo que eu aparentemente tendo uma vida muito normal, era uma pessoa sempre uma pessoa muito alegre, mas havia em mim uma certa insegurança, porque eu no fundo sabia que faltava algo que me preenchesse de verdade, nos meus sonhos, naquilo que eu ansiava, naquilo que eu buscava. Eu já conhecia Deus, Jesus, desde quando eu era miúda, não é? Porque já tinha crescido na igreja, mas só passei a conhecer verdadeiramente Deus, Jesus, como meu Senhor e Salvador, pelo sacrifício, entender o sacrifício que Ele fez por mim na cruz, entender o amor, entender o perdão, foi numa comunidade evangélica, há 5 anos atrás. Foi um culto de jovens, em que a palavra era muito atual e isso fez a diferença para mim. A maneira como deram a mensagem de Jesus, a maneira como mostraram Jesus para mim, aquilo foi um passo, foi um empurrãozinho para eu começar a entender verdadeiramente qual era a vontade de Deus na minha vida. Me fez aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu acho que tudo já é um processo em nós, não é? Como a palavra diz, nós vamos recebendo a semente. E eu creio que em mim já existia uma semente da palavra, uma semente, aquela vontade, a ânsia de conhecer verdadeiramente quem era Deus. Não estar num sítio onde pregavam verdadeiramente a palavra, isso já foi como que um culminar de tudo o resto que tinha acontecido na minha vida desde miúda. Nesta minha caminhada cristã, há 5 anos atrás, eu tive uma experiência fantástica com Deus. No momento em que foi que aos olhos das pessoas podiam dizer que foi o pior momento da minha vida, eu hoje digo que foi o melhor momento da minha vida. Foi a melhor fase da minha vida com Deus. Passei a conhecer um Deus que eu não conhecia até então, devido a uma situação num relacionamento que eu coloquei muita expectativa e eu esperava muito desse relacionamento, porque eu achava que era de Deus, pensava que era a pessoa que Deus tinha trazido para mim. Isso era o que faltava para completar a minha caminhada com Deus. Todos nós queremos alguém ao nosso lado que tenha o mesmo propósito, caminho connosco na fé, não é? Só que dentro disso, afinal, as coisas não eram assim, não resultaram. Isso trouxe uma grande desilusão para mim, porque eu sofri muito nessa fase. Aí eu me deparei em 2 situações, com 2 caminhos à minha frente, que foi, ou eu desacreditava de Deus e não confiava mais, ou então eu perseverava em Deus, eu me agarrava a Deus e me entregava totalmente e confiava, independentemente da circunstância à minha volta. E esse foi o caminho que eu escolhi seguir. Eu decidi assim, que Deus seria prioritário na minha vida. Eu passei a conhecer um Deus que eu não conhecia, passei a conhecer um Deus, um Deus que nos traz, que diante da dor nos faz crescer, que Deus que usa a nossa dor, a nossa situação passada para edificar a vida de outras pessoas, que isso aconteceu muito comigo, entretanto, depois dessa situação. Ou seja, a minha fé ficou muito mais edificada do que antes. O que mudou essencialmente a minha vida depois de conhecer a Deus, a palavra, depois de começar a entender a vontade de Deus na minha vida, olha, foi muito prático. Porque Deus, Jesus é a luz, não é? Quando Ele entra em nós, Ele começa a iluminar. E ao iluminar, Ele começa a mostrar tudo o que é obscuro em nós, aquilo que precisa ser transformado. E uma delas foi, não só a nível da insegurança, passei a ser uma pessoa muito mais segura. Passei a acreditar mais em mim, que eu tinha capacidades. É que Deus colocou em mim capacidades, que eu sou uma mulher inteligente e que eu conseguia mais. Porquê? Porque Deus me ensinou a ser excelente, a fazer as coisas com excelência, independentemente da área onde eu possa estar a atuar. A ansiedade, claro que tudo é um processo e é algo, agora está muito melhor, mas eu era muito ansiosa. E com isso, deixo uma mensagem. Não desanimem diante das circunstâncias, não olhem simplesmente só para o problema, mas sim tentem olhar além do problema, porque atrás do problema há sempre uma solução e atrás da solução está um Deus que age em nosso favor. Por isso um versículo que fez muita diferença na minha vida, que até hoje eu guardo, é Romanos 8:28, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Boa força que te guia para frente, boa força que te dá fé e esperança, que força que nós tudo tá à procura, só força de verdade, amor e vida. Esse é Deus.